Você já parou para pensar no poder oculto das histórias que ouvimos desde pequenos? Lendas, mitos, contos populares. Eles parecem apenas folclore, mas na verdade carregam verdades profundas, símbolos ancestrais e uma força invisível que molda culturas inteiras. Agora, imagine um universo em que essas histórias não são apenas contadas, mas vividas, onde cada dança, cada canto, cada folha tem um significado espiritual. Esse universo existe e seu nome é Candomblé. Hoje você vai mergulhar comigo em uma jornada fascinante por essa tradição afro-brasileira que há séculos sobrevive, resiste e transforma vidas. Vamos explorar os rituais sagrados, os mitos dos orixás e, principalmente, entender como o folclore do Candomblé ainda influencia, e muito, o Brasil moderno. Mas por que falar disso agora? Porque num mundo cada vez mais desconectado de suas raízes, olhar para o passado pode ser a chave para entender o presente. E o Candomblé, com sua riqueza simbólica e sua conexão direta com a ancestralidade, oferece respostas que muitos estão buscando, mesmo sem saber. Eu comecei essa jornada por curiosidade. Queria entender como uma religião perseguida por tanto tempo conseguiu não apenas sobreviver, mas florescer. E o que encontrei foi mais do que uma prática religiosa. Encontrei um tesouro cultural, espiritual e histórico que revela a força de um povo e a sabedoria escondida no que muitos chamam de folclore. Se você é curioso, se busca entender as raízes do Brasil, se sente que falta algo mais profundo no seu dia a dia, esse vídeo é para você. Ao final dessa jornada, você não verá o Candomblé da mesma forma. E talvez, só talvez, também passe a enxergar com outros olhos as histórias que sua avó contava, os batuques que escutava de longe e até aquela dança que parecia apenas uma performance. Vamos juntos descobrir o poder oculto do folclore no Candomblé brasileiro. A nossa viagem começa agora. Apesar da força do Candomblé e de sua presença marcante na cultura brasileira, muitos ainda o veem com medo, preconceito ou ignorância. E isso não acontece por acaso. Durante séculos, essa tradição foi marginalizada, associada a práticas negativas, proibida e até criminalizada. O resultado? Uma desconexão profunda entre o povo brasileiro e uma das mais autênticas expressões de sua ancestralidade. Você já sentiu que falta algo espiritual na sua vida, mas que as religiões tradicionais não te representam? Já teve a sensação de que há uma sabedoria maior escondida nas raízes culturais do Brasil, mas não sabe onde encontrar? Essa é a realidade de muitos. Há quem cresça ouvindo histórias dos orixás, dos caboclos, das forças da natureza, e, ao mesmo tempo, seja ensinado a temer tudo isso. É como se houvesse uma luta interna. O chamado pela ancestralidade contra o medo imposto por séculos de opressão. E esse conflito é mais comum do que parece. O Candomblé, assim como outras tradições afrodescendentes, não é apenas uma religião. É uma forma de resistência, de identidade, de reconexão com a natureza e com o sagrado. Mas quando rotulamos isso de folclore, no sentido pejorativo, corremos o risco de reduzir uma cultura viva e profunda a uma simples curiosidade de livro escolar ou festa de calendário. No entanto, o verdadeiro folclore, aquele que vive nas rodas de samba, nas festas de orixá, nos pontos cantados e nas folhas usadas nos banhos sagrados, é uma linguagem ancestral de cura, sabedoria e poder. E é exatamente aqui que está o problema. A maioria das pessoas não conhece essa dimensão mais profunda. Pensam que o Candomblé é só batuque, só dança, só fantasia, quando na verdade cada elemento ritual tem um porquê, um simbolismo, um ensinamento. Essa desconexão entre o senso comum e a realidade do Candomblé alimenta o preconceito religioso, a intolerância e, pior ainda, o apagamento cultural. E é por isso que este vídeo é tão importante. Não se trata apenas de falar sobre uma religião, trata-se de recuperar histórias, dar voz a uma sabedoria ancestral e mostrar como o folclore é uma ponte viva entre passado e presente. E para isso,
precisamos entender como essa tradição se formou, o que ela carrega e por que ela continua tão presente, mesmo que silenciosamente, em tantos aspectos da cultura brasileira atual. Nos próximos minutos, você vai entender como o folclore e o candomblé se entrelaçam, formando uma rede de significados que molda ritmos, linguagens, comportamentos e até mesmo formas de enxergar o mundo. Para entender o verdadeiro poder oculto do folclore no candomblé, precisamos fazer uma pausa e olhar o quadro mais amplo. Ao longo deste vídeo, vamos explorar 4 pilares essenciais que revelam como o folclore e o candomblé se entrelaçam de forma profunda e transformadora. Cada um desses pilares mostra com clareza que estamos diante de algo muito maior do que uma simples prática religiosa. Estamos diante de uma cosmovisão completa que interpreta o mundo a partir da ancestralidade, do corpo, da natureza e do invisível. Primeiro, vamos falar sobre as raízes africanas do folclore no candomblé. Como mitos e arquétipos vindos do continente africano foram preservados e adaptados no Brasil, criando um novo modo de ver e viver a espiritualidade. Depois, exploraremos os ritos e símbolos, revelando como danças, objetos, cores e cantos carregam significados profundos, e como tudo isso é mais do que tradição, é comunicação com o sagrado. Em seguida, veremos o papel dos orixás como arquétipos folclóricos e espirituais, representando forças da natureza, emoções humanas e ensinamentos morais. E por fim, analisaremos como o candomblé influencia a sociedade moderna, na música, na linguagem, na culinária, na moda e até na luta por direitos e identidade. Esses 4 pontos serão nosso mapa, e conforme avançamos, você começará a perceber que o que parecia folclore é, na verdade, uma das manifestações mais vivas e poderosas da alma brasileira. Para compreender o poder do folclore no candomblé, precisamos voltar no tempo. Muito antes de o Brasil existir como país, já existiam culturas extremamente sofisticadas no continente africano. Povos como os Iorubás, os Fons, os Bantus, com seus sistemas de crenças, mitologias, filosofias, rituais e cosmovisões profundamente ligadas à natureza e ao sagrado. Quando esses povos foram tragicamente trazidos ao Brasil como escravizados, não trouxeram apenas sua força de trabalho. Trouxeram também sua cultura, seus deuses, seus cânticos, suas histórias, e mesmo sob intensa repressão, conseguiram preservar e recriar esse universo aqui. É nesse processo que nasce o candomblé. O que muitos não percebem é que o folclore brasileiro nasce, em grande parte, dessa fusão entre culturas africanas, indígenas e europeias. E o candomblé, como religião, é o reflexo mais poderoso dessa mistura, um verdadeiro organismo vivo de mitos, símbolos e práticas que transmitem sabedoria de geração em geração. Cada mito de orixá é mais do que uma história. É uma lição, uma metáfora, uma forma de ensinar valores. Ogum, por exemplo, não é apenas o orixá do ferro. Ele representa a superação dos obstáculos, a coragem de abrir caminhos. Yansan simboliza a liberdade, a força dos ventos, mas também a instabilidade da emoção. Essas narrativas, que muitas vezes foram classificadas como folclóricas, no sentido redutor da palavra, na verdade são arquétipos vivos que nos ajudam a entender a condição humana. Mas por que chamar isso de folclore? O termo folklore vem do inglês folklore, ou seja, sabedoria do povo. E nesse sentido verdadeiro, o candomblé é pura sabedoria popular ancestral. Não é folclore, no sentido de lenda inventada, mas sim no sentido de saber coletivo, de memória viva. É folclore porque vive na oralidade, nos corpos, nas danças, nas canções, nos símbolos que passam de geração em geração. E isso é extremamente importante. O Brasil foi construído sobre uma base de apagamento. Apagamento da história indígena, apagamento das culturas africanas, apagamento da espiritualidade não europeia. Mesmo assim, o candomblé sobreviveu. E mais do que isso, floresceu. Hoje, seus elementos estão em toda parte. A feijoada de sábado, o acarajé da baiana, a ginga do capoeirista,
o ponto cantado no samba de roda. Tudo isso tem raízes no mesmo chão sagrado onde os orixás são cultuados. E isso é folclore no mais alto grau. A presença invisível da tradição moldando o cotidiano sem que a gente perceba. Quando entendemos que o nascimento do candomblé é também o nascimento de um Brasil profundo, percebemos o quanto é urgente valorizar essa cultura. Porque ao ignorar ou ridicularizar o candomblé como coisa de folclore, estamos na verdade desvalorizando a própria alma cultural do país. É nessa encruzilhada que o candomblé se torna resistência. Resistência contra o apagamento, contra o racismo, contra a intolerância religiosa. Cada história de orixá contada num barracão. Cada toque de atabaque, cada dança de iniciação é ao mesmo tempo memória e futuro. Essas raízes africanas, mesmo transplantadas à força, se adaptaram, resistiram e deram origem a uma floresta de saberes que alimenta o Brasil até hoje. E essa floresta é o folclore vivo que pulsa no coração do candomblé. No candomblé, nada é por acaso. Cada cor, cada dança, cada batida do atabaque carrega um significado. Aqui o folclore não é apenas memória, é ação viva, é espiritualidade em movimento. Quando um iniciado gira no transe, ao som dos tambores, ele não está apenas representando um orixá. Ele se torna o orixá. O corpo vira ponte, o som vira chamado, o ritual vira portal. Essa é a força do simbolismo no candomblé. Ele transforma o invisível em visível. E é aí que o folclore se manifesta de forma mais poderosa. Pegue, por exemplo, os trajes. Cada orixá tem sua vestimenta sagrada. Ogum veste azul e prata. Oxum, dourado e amarelo. Iemanjá, branco e azul claro. Essas cores não são arbitrárias, são manifestações simbólicas de elementos, forças da natureza, arquétipos emocionais e espirituais. O tecido bordado à mão, as miçangas, os búzios, tudo é linguagem. E essa linguagem fala diretamente à alma. Agora, olhe para os alimentos ritualísticos, os ebós. Cada oferenda é uma forma de diálogo entre o mundo humano e o espiritual. A comida, os perfumes, as folhas, são oferecidos não como superstição, mas como meio de equilibrar energias. Isso está no cerne do que chamamos de folclore sagrado. A crença de que o mundo é feito de trocas simbólicas entre os planos da existência e o canto. Os orins, cantos sagrados em Yorubá, ecoam pelas casas de axé há séculos. Eles não apenas invocam os orixás, mas contam suas histórias. Histórias de batalhas, de amor, de justiça, de aprendizado. É o folclore oral sendo perpetuado. Uma enciclopédia viva transmitida pela voz. E mais importante, essas histórias não estão congeladas no passado. Elas continuam a ensinar, a guiar, a inspirar. Cada vez que um ogã toca o atabaque com reverência, cada vez que uma ialorixá entoa um cântico, estão ativando uma rede de memória que conecta o agora ao ancestral. O rito não é uma peça de teatro. É uma experiência de transcendência. E o símbolo, nesse contexto, é ferramenta de cura, de equilíbrio, de conexão. Agora pense em algo ainda mais profundo: a força das folhas. No candomblé, as ervas têm alma. São seres vivos que carregam axé, energia vital. Quando um banho de folha é preparado, ele não é apenas um banho. É um ritual de limpeza espiritual. E isso não é crendice. É ciência ancestral. A sabedoria do uso das plantas foi transmitida por séculos, na oralidade, na prática, no toque, no cheiro. Tudo isso, das danças aos cânticos, dos trajes às folhas, forma um conjunto que é ao mesmo tempo estético, místico e terapêutico. E por isso o candomblé é uma das expressões mais puras do folclore como força espiritual. Ele mostra que folclore não é coisa velha, nem coisa morta. É força viva. É ponte entre mundos. O mais impressionante é que mesmo quem não é iniciado sente essa força. Você já esteve perto de uma roda de tambor? Já viu uma dança ritual de orixá ao vivo? Mesmo sem entender cada detalhe,
Algo em você vibra. É a linguagem simbólica atuando. É o sagrado se fazendo sentir. Sem tradução, sem legenda, direto no coração. Esses ritos e símbolos nos lembram que espiritualidade não precisa ser silenciosa, nem contida. Ela pode ser vibrante, colorida, cantada e dançada. E, acima de tudo, ela pode ser popular, no sentido mais belo da palavra. É isso que o candomblé nos ensina. Que o saber do povo, quando respeitado e vivido com verdade, tem um poder imenso de transformação. E é com essa consciência que seguimos para o próximo ponto. Como toda essa herança se entrelaça com a modernidade e continua relevante, talvez até mais do que nunca. O que faz uma tradição sobreviver por séculos? O que permite que um saber ancestral continue vivo mesmo diante de perseguições, preconceitos e apagamentos? A resposta está no próprio candomblé. Resistência e adaptação. No Brasil moderno, o candomblé não é apenas uma religião de raízes profundas. É um ato de afirmação cultural, identidade e ancestralidade. Pense por um instante. Quantas vezes você já ouviu uma música popular brasileira com referências aos orixás? Caetano, Gil, Maria Bethânia, Clara Nunes, todos beberam dessa fonte. O axé da Bahia, o samba do Rio, a MPB, estão cheios de Exu, Oxum e Iemanjá. Esse é o folclore do candomblé permeando a cultura de massa, transformando sons sagrados em arte acessível, e não para por aí. O candomblé está na moda, nas novelas, nos desfiles de carnaval, nos livros de história e nas universidades. Sim, universidades. Hoje, casas de axé são visitadas por pesquisadores, documentaristas e estudiosos do mundo inteiro. O que antes era visto como crendice, agora é compreendido como sistema filosófico e espiritual sofisticado, com ética própria, pedagogia e sabedoria ancestral. Mas claro, essa visibilidade não veio sem luta. Durante décadas, praticantes de candomblé foram perseguidos, agredidos, ridicularizados. Seus terreiros foram invadidos, seus instrumentos apreendidos, seus rituais proibidos por lei. E mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda enfrentam intolerância religiosa. É aqui que o folclore entra novamente, como arma de resistência simbólica. As histórias dos orixás são também histórias de superação. Ogum abrindo caminhos com sua espada, Xangô enfrentando injustiças com seu machado. Cada narrativa é um espelho, uma lição, uma forma de ensinar que a força está na raiz. Essa raiz resiste, não apenas no terreiro, mas nas periferias, nas escolas, nas redes sociais. Sim, redes sociais. Hoje, mães de santo e filhos de santo compartilham suas práticas no Instagram, no TikTok, no YouTube. Explicam rituais, desmistificam preconceitos, ensinam com paciência e orgulho. O sagrado ganhou o digital. E esse é um novo capítulo do folclore. Um folclore que não se limita ao passado, mas se reinventa no presente. Veja também como o candomblé influencia o ativismo. Em tempos de luta por igualdade racial, muitos movimentos sociais buscam nos saberes afro-brasileiros sua base espiritual e ética. O conceito de axé, por exemplo, é resgatado como símbolo de força coletiva, de energia positiva que move a transformação. Essa força também chega à saúde mental e ao bem-estar. Muitos terapeutas e pesquisadores reconhecem o valor das práticas do candomblé como formas de reconexão com a ancestralidade, de cura emocional e espiritual. Rituais, banhos, cantos, rezas. Tudo isso é usado hoje em projetos sociais e comunitários, como ferramentas de fortalecimento emocional em tempos difíceis. E mais, o candomblé nos convida a olhar para a natureza de forma diferente. Os orixás são as próprias forças da natureza. Oxóssi é a floresta, Iansã, o vento, Nanã, a lama dos pântanos. Essa visão espiritualizada da natureza tem muito a ensinar num mundo em crise ecológica. Ela nos lembra que não somos donos da terra, somos parte dela. Assim, ao olhar para o candomblé hoje, não vemos uma tradição parada no tempo. Vemos uma força que se atualiza, que conversa com o presente, que inspira o futuro.
E tudo isso, graças ao seu enraizamento no folclore. Esse saber do povo, esse tesouro coletivo, esse fio invisível que liga passado, presente e futuro. Por isso que, quando falamos em folclore no candomblé, não estamos falando de lenda. Estamos falando de vida, de resistência, de conexão. E é com essa consciência que seguimos para a parte final do nosso vídeo. Uma pausa para refletir sobre o que tudo isso nos ensina e como podemos levar essa sabedoria para nossas próprias vidas. Depois de mergulhar nesse universo rico e ancestral, é impossível sair do mesmo jeito. O candomblé nos ensina antes de tudo sobre pertencimento, sobre saber de onde viemos para entender para onde vamos. Vivemos em um mundo que nos convida a correr, a consumir, a esquecer. Mas as tradições do candomblé nos convidam ao contrário, a lembrar, a honrar, a reconectar. Repare, cada ritual, cada canto, cada história de orixá é um convite para pausar e refletir. O que você está fazendo com a sua energia? Qual ancestral você tem honrado com seus passos? Que histórias você está perpetuando no mundo? A verdade é que, mesmo que você não pratique o candomblé, há uma lição poderosa aqui para todos nós. Há sabedoria no que é antigo, há força no que é invisível, e há poder no que é coletivo. Você não precisa vestir branco aos domingos ou tocar atabaques para reconhecer que há beleza em respeitar a ancestralidade, a natureza e a espiritualidade. Quantas vezes nos sentimos perdidos, desconectados, sem rumo? Talvez seja porque esquecemos de olhar para trás. Esquecemos de perguntar: o que meus ancestrais fariam agora? É por isso que tradições como o candomblé continuam vivas. Porque mesmo diante da dor, do preconceito, da exclusão, elas oferecem caminho, elas oferecem sentido. E hoje, ao terminar esse vídeo, o convite que fica é simples. Não deixe o folclore morrer. Não deixe suas raízes se apagarem. Busque, pergunte, conheça. E quem sabe, permita-se sentir a força que vem do axé. Porque, no fim das contas, como diz um velho ditado iorubá, quem não sabe de onde veio não sabe para onde vai. Se você gostou de mergulhar nesse universo fascinante do candomblé e do seu folclore poderoso, eu tenho um convite especial para você. Aqui no canal, nosso objetivo é trazer conteúdo que conecta passado e presente, tradição e modernidade, cultura e espiritualidade. Tudo para enriquecer sua visão de mundo. Por isso, se esse vídeo tocou você de alguma forma, não esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que também possam se interessar por esse universo. Seu like ajuda muito na divulgação, permitindo que mais pessoas conheçam essa história e aprendam a valorizar nossas raízes. Também quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que lançarmos vídeos novos com conteúdos exclusivos sobre cultura, espiritualidade e histórias incríveis como essa. E claro, eu adoraria saber qual parte desse vídeo mais chamou sua atenção. Qual história ou ensinamento do candomblé te tocou? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar. Sua participação é fundamental para construir uma comunidade que valoriza a ancestralidade, o respeito e a diversidade cultural. Obrigado por estar aqui até agora. Vamos juntos continuar essa jornada de descoberta e valorização do nosso folclore e espiritualidade.